Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Você que me acompanha aqui no canal VF News. Hoje o tema do vídeo é esta palavra aqui, né? Que é uma palavra que tem duas ações diferentes, né? É referente ao andamento inicial do teu processo, do reconhecimento de direito e a fase conclusiva desse processo, né? Isso traz dúvidas às pessoas porque no andamento do processo, quando elas acompanham, aparece lá a palavra concluído, certo? Então, vou explicar um pouco aqui sobre dois pontos importantes que você precisa entender. Vamos começar aqui pela palavra concluído, né, no termo inicial do processo, quando há uma exigência, um cumprimento de exigência, seja ele interno e externo. Interno é quando um servidor ele precisa concluir uma ação, né? E externo é quando o segurado precisa cumprir essa mesma ação, certo? Que essa criação dessa subtarefa onde gerou uma exigência, que essa exigência pode ser um cumprimento de perícia, avaliação social, apresentação de documentos, né? Seja qual for necessário, e a partir daí, quando o servidor tem ciência das informações enviadas, né, à pasta desse processo, ele vai anexar o processo e vai validar essa ação que estava pendente para concluído aquela fase de exigência. Então, passa da fase de exigência ou pendência para conclusão daquela fase. Se isso significa que foi concluído aquilo que foi pedido ao cidadão, ao requerente ou a uma ação específica do servidor, certo? Então, essa fase de conclusão já foi ali fechada, né? Concluído significa que tudo deu certo, que você cumpriu o que foi pedido pelo INSS ou o próprio servidor concluiu aquela fase que estava pendente para que ele pudesse ali concluir, tá bom? Então, a primeira parte dessa conclusão significa que foi gerado ali uma ação para um cumprimento, seja ele interno ou externo. Ponto. Agora vamos para o andamento do processo que segue a partir daí, né, continuando essas análises, certo? Bom, quando passa toda a fase cumprida, o cumprimento, né, de toda a leitura, de todas as análises, de todo o compartilhamento de informações para a verificação se essa pessoa cumpre todos os requisitos para a aprovação desse benefício, seja ele qual for, ali vai a conclusão final, né? O finalzinho do processo, onde também pode aparecer concluído. Isso quer dizer que aquela fase anterior já foi averiguada, já foi analisada e já teve a conclusão da parte toda ali do processo, né? Mas ainda resta um passo, que é o passo aí do técnico validar, fazer uma leitura novamente, uma análise e decidir se está tudo ok com o processo, com as documentações, com tudo que aquele servidor fez para validar esse benefício como concedido, né? Outra palavra também usada, deferido ou indeferido ou negado. Então, há duas formas aí do INSS também identifica, entre outras palavras que o INSS acaba usando, mas as mais usadas são indeferidos, negado, deferido, aprovado, tá bom? Então, essas são a fase aí que a pessoa vai ter ciência que o seu processo foi finalizado e a resposta final foi dada, com afirmação ou a negação dos requisitos e direito do cidadão. Mas vamos começar aqui,
pela leitura, que também eu trago aqui para vocês para um complemento de todas essas informações, entre outras que eu vou abordar aqui. Bom, quando um processo está concluído, em fase de análise do INSS, significa que o processo foi finalizado, a uma decisão que foi tomada, a uma ação que foi formalizada através de uma criação de uma subtarefa, onde parte daquele processo precisa de uma ação específica, como uma perícia, uma avaliação social, como eu já citei antes, ou entrega de documentos ou acertos de documentos, tá bom? Em uma decisão favorável ou desfavorável ao segurado, né, que pode ter aí com essa conclusão. Como eu citei, né, no final você pode ter esse concluído como indeferido, né, ou deferido. A decisão pode ser favorável ou não ao segurado. No segundo caso, a comunicação. A decisão é comunicada ao segurado por meio de uma notificação oficial. E quando isso acontece, significa que aquela fase foi concluída. Na parte, né, de implantação do benefício, se a decisão for favorável, o benefício é implantado e o segurado começa a receber os pagamentos referentes ao seu benefício, ao direito que ele teve, né? Quanto ao recurso, se a decisão for desfavorável, o segurado pode apresentar um recurso administrativo para contestar essa decisão negativa do INSS, que tanto pode ser através do Conselho de Recurso, né? Ou até mesmo já partindo diretamente para a Justiça. Fases possíveis para a conclusão de análise de um requerimento. Implantação de um benefício. O benefício é implantado e o segurado começa a receber o pagamento. Recurso administrativo, que é quando apresenta um recurso administrativo para contestar a decisão do INSS, né? E análise desse recurso. O recurso vai analisar, né, o processo administrativo e tomar uma nova decisão. Já no caso do recurso, é implantação ou provido e não provido e diligência. São as ações que o Conselho de Recurso toma para decidir um processo em fase recursal. Diligência significa que o processo precisa de mais informações, tanto do próprio INSS, para que envie essas documentações, e pode ser que aconteça do cidadão, do requerente, o interessado, também precise enviar informações para o andamento desse processo em fase recursal. Isso cabe o INSS fazer isso através de uma mensagem, de uma notificação de cumprimento de exigência, tá bom? Já na fase inicial de recurso, o INSS analisa o recurso administrativo e toma uma nova decisão. Após o julgamento do Conselho de Recurso, o INSS ainda vai analisar a decisão tomada pelo relator na junta de recurso e pode recorrer ou não. Se não recorrer, essa pessoa terá a implantação do seu benefício, que pode ser também, né, com data programada ou não, certo? Lembre-se que esse prazo para a apresentação de um recurso ou um cumprimento de exigência é de 30 dias. Você tem 30 dias após a notificação do INSS para apresentar essas documentações, seja presencial ou remota, pelo meu INSS. Na decisão final, a parte concluída, essa decisão final é tomada e comunicada ao segurado. O técnico, ele vai avaliar, vai revisar o processo e vai dar a conclusão final, dizendo que esse processo está apto, pronto para a implantação
desse benefício e o segurado começará a receber, né, esse benefício no tempo previsto, tá bom? Então tá aí algumas informações sobre concluído, né, em fase de processos no INSS.